Olá, gente, eu sou Lucas Araújo e estamos aqui na Rádio Falcon para debater um assunto muito importante. Hoje em dia, sempre tem muitas doenças, mas que a gente trata com remédio, mas as piores delas são as doenças da mente, que ainda precisam de pesquisa e como ser tratada propriamente. Por isso, estamos contando aqui com a nossa querida convidada, Alessandra Monteiro, que é uma estudante do Ensino Médio para Jovens e Adultos do CIEC. Boa tarde, Alessandra. Bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. Seja bem-vinda. Então, a primeira pergunta que a gente tem para fazer para você: como foi a descoberta desse diagnóstico? Qual diagnóstico você tem e como foi essa descoberta? Bom, os transtornos nunca vêm somente um, sempre tem conjuntos. Eu descobri a depressão e junto com ela a bipolaridade, a ansiedade e o transtorno que eu também tenho muito, que é o transtorno de personalidade borderline, que também é uma coisa que está surgindo mais. Só que o mais, assim, que pregna é a depressão, né? Ansiedade, bipolaridade. E eu descobri começando a fazer os tratamentos certos para que eu possa ter uma base, né? De como lidar com a situação e comigo mesma, no caso. Olá, Alessandra Monteiro. Eu sou Moreno Silva, estudante aqui da Faculdade Marta Falcon Weiden. Também faço parte da agência Falcon. Eu queria te perguntar onde começa a depressão? Eu acho que a depressão começa nas pequenas coisas. São momentos em que tu começa a se sentir sozinha. São partes em que tu parece que não tem uma razão para fazer as coisas, para, vamos dizer assim, de viver. A gente não vê expectativa. E nesse momento começa a vir crises muito fortes, o que complica muito em qualquer situação da vida, tanto no estudo, trabalho, tanto qualquer outra coisa. A gente imagina que sempre antes do diagnóstico ainda fica muito vago, assim, talvez a pessoa não tenha nada, mas quando vem o diagnóstico, quando saiu o laudo, como você e sua família reagiu a essa nova situação? Olha, eu reagi tranquilamente, porque eu não fiquei surpresa. Eu sabia que alguma coisa não estava correta. Só que a minha família, ela é uma família, assim, que tem muito aquele histórico de, isso não acontece. Mas acontece sim, porque a minha depressão é de família já. Eu já tenho um histórico familiar em que a depressão vem. Só que pode se passar vários casos na mesma família que não é sempre que essa família vai aceitar o fato. Então foi um pouco difícil até eu conseguir fazer com que as pessoas vissem que realmente eu tinha, que realmente era uma coisa que me afetava e afetava eles também. Demorou um pouco. Foi aqueles, é frescura, é uma coisa para chamar atenção, tu quer chamar a atenção dos teus pais, dos teus avós, coisas assim. Então, até eu conseguir fazer que eles não tivessem mais essa visão e prestassem atenção que é uma coisa real, que é uma coisa difícil de lidar, até com nós mesmos. Então, foi bem difícil a parte deles aceitar mesmo, porque eu já estava tranquila, porque eu aprendi a lidar, eu aprendi a aceitar ela como uma parte de mim. A depressão tá em mim. Não é porque eu vou ter dias felizes que elas vão sumir totalmente. E ela sempre vai estar lá. Então, o que demorou mesmo foi eu fazer a minha família aceitar o fato de que ela existia, que ela estava presente e que não era frescura. De que forma essa doença afetou no teu mundo do trabalho, dos estudos? Foi uma forma bem pesada, eu diria, porque teve crises e durante as crises teve umas que foi muito forte e que me fazia pesar. Então eu não conseguia mais ter vontade de ir para a escola, por exemplo. Eu não conseguia ter vontade de fazer nada. Eu queria ficar no quarto trancada ali no meu mundo. Porque a gente passa a não querer ter vontade de fazer as coisas. A gente acaba se ficando num mundo em que a gente meio que vive parecendo que está morto, porque a gente tem essa sensação
de que a gente tá morto o tempo todo porque a gente não tem vontade de viver, a gente não tem vontade de, sei lá, ir num shopping, ir num show, numa coisa assim, a gente não consegue ter isso. Foi uma coisa bem complicada, até porque quando eu trabalhei com o público. Então, o que mais pesava era a minha bipolaridade, que eu estava num ápice que eu tratava todo mundo muito bem, e daqui a pouco, em 2 segundos, eu já estava de cara fechada, me isolando de todo mundo, e isso afetava tanto o meu ambiente de trabalho quanto o público com quem eu lidava. Porque assim, a gente imagina que a aceitação começou a ser recente, né? Porque antigamente as pessoas... É frescura. Então, assim, a mudança desse pensamento é muito recente, né? Então, assim, você falou que tem depressão e bipolaridade. E, assim, a questão da bipolaridade, para você esclarecer de novo, como você acabou de falar. Mas, assim, como é, assim, essa bipolaridade? Como seria um exemplo? Por exemplo, a bipolaridade, como é explicada, vamos supor que ela é uma linha. Uma linha reta, em que tu nunca tá nessa linha reta. Ou tu tá muito acima, ou tu tá muito abaixo. Tu nunca tá nesse nível. E daí a bipolaridade faz isso. Tu vai ficando feliz e quando chega no topo da felicidade, parece que tu fica irritada e acaba caindo lá pro fundo. Tipo... Tu chegou lá no mar, assim, numa parte do mar muito boa, e daqui a pouco caiu num buraco sem querer. É tipo isso que acontece. Né? Nunca tá uma coisa assim neutra. Sempre tá uma coisa em movimento, assim, nunca tá parada no mesmo lugar. Geralmente, quanto dura, assim, uma crise? Olha, varia muito de 1 hora, 30 minutos, depende muito. Eu já tive crises de 2 horas, já tive crises que duraram uma noite inteira. Então é muito, muito difícil dizer quando que uma crise ela vai ser duradoura. Então tem horas que... Tem momentos em que ela dura pouquíssimo, tipo questão de segundos, e tem outras que não, vai um dia inteiro, uma noite inteira e assim vai. E qual a sugestão que você dá para as pessoas também que estão afetadas pela depressão e bipolaridade? Eu acho que nunca abandonar o tratamento, porque eu fui uma pessoa que, como o transtorno de borderline, não aceita muito bem tratamento. Então, eu fui uma pessoa que eu larguei o tratamento muitas vezes e isso foi piorando, porque eu não ficava no tratamento regular. Eu estava sempre... parando, e eu parava brutalmente. Eu parava, tipo, sozinha, sem diminuir remédio, só parava. E isso fez com que a depressão aumentasse e tudo fosse caindo, até que eu cheguei num nível em que eu não conseguia mais afastar a depressão sem precisar de remédio. Teve uma hora que eu tive que dizer, não, eu preciso disso, eu sei que eu preciso, então eu vou seguir. E o que eu digo é para as pessoas serem fortes e conseguirem se controlar e tomar os remédios, porque é ruim tomar remédio, é muito ruim. Todo dia, em uma hora certa, mas é uma coisa que é preciso. Senão a gente não consegue ter controle e acaba até piorando a situação. Dentro do contexto geral, assim, quais são os meios de tratamento? Qual o melhor meio de tratamento que você utilizou? Eu acho que foi a terapia. O remédio, sim, junto, mas a melhor parte é a terapia, porque a gente precisa, uma hora, esclarecer as coisas, a gente precisa soltar o que está na nossa mente, porque quem tem depressão e ansiedade são pessoas que sugam demais tudo que está na volta. Então, a gente sempre fica com aquela coisa na cabeça de... tu fala que vai sair amanhã com a pessoa já fica que como que vai acontecer, se vai dar certo, se não vai, se vai acontecer um acidente, se não vai. Então a gente fica com um pensamento muito acelerado e querendo saber, tentando saber o que vai acontecer naquele dia, e isso faltam 24 horas ainda, mas tu tá ali pensando como é que vai ser e tudo mais. Então é uma coisa bem, bem difícil mesmo.
Então, assim, eu acho que a coisa mais básica é como é que a pessoa pode pedir ajuda. Eu acho que é o mais difícil. É a parte mais difícil mesmo. Tem uma hora que a gente percebe, tem pessoas que não conseguem chegar nesse momento. Eu vejo muito, eu acompanho muito também pelas redes sociais, em que as pessoas estão tirando a própria vida porque chega um momento que elas não conseguem, e mesmo não conseguindo, elas não conseguem pedir ajuda. Eu, graças a Deus, eu tive a parte boa disso, que é quando eu cheguei no limite do limite, eu consegui pedir ajuda. Então, é uma coisa assim que a pessoa precisa ser forte. Quando alguém vir dizer que a pessoa talvez precise um pouco de ajuda, que ela se ofereça para estar ali, a pessoa aceite isso e tente, assim, fazer com que outras pessoas também tentem ajudá-la. Ou, mas a minha família não aceita, não consegue me ajudar. Então mostre para elas que tu precisa de ajuda, mostre de uma forma mais clara, ou se preciso diga, porque eu acho que é uma coisa muito difícil de fazer, mas se a gente tiver um esforcinho, a gente consegue. E qual seria as medidas tomadas, né, para que uma pessoa que não sofra possa ajudar, possa perceber que alguém está precisando de ajuda? Eu acho que o que faz parte muito disso é conseguir a pessoa se pôr no lugar da outra. Por exemplo, tem muita gente que vai lá e que acha que ficar triste por um dia é estar em depressão. Isso não é verdade. Isso não é. A depressão é muito além disso. Então eu acho que as pessoas deveriam se pôr no lugar das outras e tentar ver o que a pessoa sente, sentir o que a pessoa sente, conseguir entrar no mundo que a pessoa está e se botar na dor dela, para que não diga, por exemplo, que é uma frescura ou com muitas coisas assim, porque isso acaba fazendo a pessoa desistir cada vez mais. Isso é a pior parte. Então, Alessandra, muito obrigado pela sua participação hoje conosco nessa entrevista. Você poderia deixar um recado aí para os nossos participantes? Quem acha que tem algum amigo na volta que está precisando de ajuda, sempre tente ajudar. Mesmo que ele diga que não queira, esteja presente, porque isso é a parte mais importante que se precisa dizer, é que tu tá ali sem pedir alguma coisa em troca. Tu estar ali só por estar, porque tu quer estar junto com a pessoa. Isso é muito importante, que as pessoas sintam que tem alguém do lado para ser ajudado. Possamos nos reencontrar em uma próxima oportunidade. Claro. Muito obrigado, essa foi a nossa entrevista. Tchau, tchau. Obrigada.